Começando mais um podcast Vendendo Maringá, sempre com pessoas iluminadas, abençoadas e altíssimo calibre profissionais. E hoje, né, Nelson? Sempre ele comigo, meu parceiro de mesa, Nelson Júnior, Nelsinho. Cara, eu acho que nós somos abençoados em receber tantas pessoas com dons, né, cara? E aqui é o seguinte, pessoal. Bom, começando, né, mais um Vendendo Maringá podcast. E o podcast que vende Maringá, mas principalmente vende os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver. E a gente costuma dizer que cada vez que a gente grava um podcast aqui, a gente tem uma aula de experiência, uma aula do segmento da pessoa que está falando com a gente. E agora, mais uma vez, não vai ser diferente, até porque, né, só a experiência desse nosso entrevistado já vai ser uma aula. Imagina uma pessoa que trabalha ensinando venda. Ensinando a vender. Eu falei, cara, a gente vai... Então você que está assistindo agora, está começando a assistir o nosso podcast aí, você que quer ser especialista em vendas, olha o profissional que a gente tem aqui hoje. Olha só. Deverson Rafael Paiva de Oliveira. Olha o calibre do nome. Até no nome, né, cara? Você vê como que é, né? Já é diferente. Já é o nome, sim. É quase... Eu perguntei pra ele aqui antes, Deverson ou Deverson, né? Vamos dar Deverson. Não, não, né? Tem que dar força no nome, né, meu? Quase Esse da família cara... imperial esse nome, né? Não, e esse cara aqui no nosso grupo, o bicho é fera, né, cara? Ele já chega chegando, né, Nelson? É isso aí. Mas, ó, a gente primeiramente bem-vindo, né? Agradecemos o seu convite, viu, Deverson? É uma honra ter você aqui, de coração mesmo, porque você traz muita coisa boa, bacana pra gente conversar aqui. Só que a gente sempre começa o seguinte, Deverson, perguntando, antes da gente chegar no que você faz, na sua empresa, no seu dia a dia, na sua rotina hoje, como que é esse profissional, mas qual que foi a tua trajetória? Como que você se construiu como esse profissional para chegar nessa excelência que você tem? Contar um pouquinho pra gente da sua história. Se apresente, primeiramente fala do quem é o Deverson. Agora ele vai perguntar quantos anos você tem. Tua idade, seu estado civil, onde você nasceu. Você é de Maringá mesmo? Sou de Maringá, nascido na Santa Casa. Se apresenta aí, meu cara. Pertinho da imobiliária. É pertinho mesmo. Fala o seu nome completo certinho, igual o Marcel falou aqui errado, mas fala certinho o seu nome, se apresente. Quem é o Deverson, na verdade, aí? Tá aqui, muito obrigado pelo convite, meu cara. Legal, pessoal. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra aí poder conversar um pouco com vocês aí, participar desse projeto bem bacana. Parabéns pela iniciativa também. Vendendo Maringá. Legal, pessoal. Então, meu nome é Deverson, tá? Não é Deverson, é Deverson. Deverson. Esse nome é um nome que a minha mãe, ela conhecia uma amiga que colocou esse nome num filho. Ela falou, quando eu tiver um filho vai ter esse nome, cara. É Deverson. Aí meu pai tentou salvar e colocou Rafael, né? Deverson Rafael. Mas, e você é o mais velho? Sou mais novo, sou mais novo. Mais novo. Tá. E aí, cara, é um nome diferente, né, cara? É legal que marca, né? Embora a gente tenha que soletrar toda vez, né, cara? É Deverson, é Denverson. Não, é Deverson. Poderia ser nome de jogador de futebol, né? Mas graças a Deus Rafael. que não é. Mas viu? não nasci com essa habilidade ainda. Não, mas ainda bem que você não dá bem, viu? Se fosse a habilidade desse cara aí. Mas você nasceu aqui em Maringá, como é que é a tua história aí? Cara, vamos lá então, vamos começar do começo, né, cara? Isso, nasceu, estudou onde? A minha família é toda de Maringá, né, cara? Meu pai veio morar em Maringá há bastante tempo, mineiro, veio pra Maringá. Minha mãe é família já toda maringaense. Então vieram pra Maringá, casaram, ficaram em São Paulo um tempo, vieram pra Maringá quando tava grávida de mim. E nasci aqui em Maringá, cara, e sempre morei aqui até... E você é o caçula, né? Sou o caçula da família. Quantos irmãos? Eu tenho só uma irmã. Só uma irmã? Somos dois, só dois. Uma irmã um pouco mais velha, né? E ela nasceu em São Paulo ainda. Daí você veio... Nasci em Maringá, cara, que a minha mãe gostava muito de Maringá Mas ela não era daqui. Minha mãe, sim. Sim, a tua mãe, sim. A mãe maringaense, não? Não é maringaense, A família da tua mãe, pioneira, alguma coisa tudo assim? maringaense. A família desde os avós, já tudo aqui em Maringá. Que benção. E ela tinha saído... E ela não ficou aqui, mas aí o meu pai, a família deles, vieram de Minas, vieram pra parar, acho que ali em Mandaguari, alguma coisa assim, e perderam o trem lá na época e pararam em Maringá. Chegaram por aqui e aqui ficaram, né, cara? E gozado, Maringá era comarca de Mandaguari. Mandaguari. Pertencia a Mandaguari. Pertencia a Mandaguari. E mais antigamente ainda, se não me engano, pertencia a Jacarezinho. E você sabe quem que foi o responsável para desligar Maringá de Mandaguari?
O meu bisavô, rapaz. Rivadavia Vargas, CSU, Centro Social Urbano em Maringá. É uma homenagem ao meu bisavô. Olha, contribuiu muito aí, Rivadavia Vargas. Família quase não tem história nisso, Nossa. né? Se deixar, a gente fica, o Nelson ia ficar falando o dia inteiro aqui. Deixa Nelsinho. convidar de lado, né, Mas nós vamos fazer o dia inteiro um podcast. Cara, mas é o comenta lá, seguinte, vem de então, Maringá. cara, e aí minha família veio pra Maringá, já nasci aqui, estudei aqui. Estudei um tempo num colégio ali na UEM, que chama CAP, cara. Não sei se você deve conhecer. Sim. E depois fui estudar no Colégio Nobel. Aí fiz ali o 2º grau, né? Terminamos os estudos. Sim. E, cara, eu queria estudar odontologia, queria fazer direito, tinha muitas dúvidas ali, né, cara? E assim, era alguma coisa ligada às atividades dos seus pais? Não. Meu pai tinha uma empresa aqui em Maringá, mexia com um negócio, com parte de comércio de máquinas, e minha mãe era dona de casa. Sim. Mas olha só que legal, cara. Minha mãe ia no dentista e, cara, o dentista, a mãe dele era secretária dele. Eu achava o máximo aquilo, cara. Quando eu cresci, chegou a época do vestibular, eu falei, cara, vou fazer odontologia pra minha mãe que ser legal, minha né, Nelson? Essas secretária. experiências que a gente está escutando. Você, ó, uma Qualquer pessoa referência, né? fez um curso de história, geografia, por causa do professor, né? Entendeu? Ele E teve você aula de Influencia história. muito, cara. Influenciou. E você teve a influência do dentista. Do dentista, achava animal, cara. Aquela estrutura. Pô, a mãe do cara trabalhando junto, cara. Ai, que legal, né? E aí, mas aí no meio do E caminho. você tentou vestibular, o primeiro vestibular da tua vida foi pra odonto. Tentei pra odontologia, E cara. se você fosse dentista, você ia levar tua mãe pra trabalhar com você? Eu levaria, mas ele teve uma mudança no meio do caminho aí, que a minha mãe não tá mais aqui com a gente, né? Faz 23 anos ela faleceu, né? Teve um problema lá, um aneurisma, e aí acabou. Aneurisma. Morreu, então faleceu cedo. Faleceu com 46 anos, cara. Nossa, muito novo. Rapaz. E aí, mas isso aqui assim, né, cara? Nelson, se cuida, meu amigo. Deus me livre, cara. Tá louco, velho. Mas assim, né, cara, é difícil, né? Pô, tinha 14 anos na época, então assim, é uma coisa que muda a vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que evoluir, né, cara? Tem que avançar que... Nossa, tem sido um baque pra você. Um baque, né, cara? Um baque, até porque assim, não sabia nada da vida ainda, né, cara? Tinha 14 anos, bicho. E aí, cara, mas isso ajudou a acelerar um pouco, porque daí assim, meu pai trabalhava, minha irmã não morava mais em Maringá, morava em Campo Mourão, trabalhava fora. Você ficou com o pai. Eu fiquei com meu pai, né, mas aí meu pai trabalhava, tava sempre fora. Então, cara, Você com ficava 14 sozinho, anos em casa. Em casa, cara. Aí assim, a família tinha toda a estrutura, mas, cara, era sozinho, tinha que fazer as coisas, tinha que resolver, né? Tinha que me virar. Cara, isso aí deu uma virada de chave grande também na cabeça. Já, com 14 choque, anos, né? Cara. E, cara, e deu certo, né? Porque peguei o rumo, entender que tem que estudar, tem que correr, tem que lutar, cara. E aí você logo cedo começou a Isso trabalhar. também é um outro detalhe, né? Às vezes, assim, são situações da vida que te faz amadurecer Coloca mais a gente, rápido, né? te coloca numa forma que você tem que começar a entender que as coisas não vão vir, né, de uma hora para outra, que você tem que tomar uma atitude diferente, e esse amadurecimento veio antes. Veio cedo, né, cara? Você começou a trabalhar antes de... Não, comecei depois, depois no estágio da faculdade ali. Ah, no estágio. Sim. Mas então, até então, você com 14 anos ficou estudando. Continuei estudando. E tentou pra medicina. Odontologia, né? Perdão, odonto. Você fez ali o Nobel, né? E aí fui fazer vestibular pra odontologia, cara. Pô, até fui Não, bem. E querendo ou não, o Nobel era referência nos estudos, Sim, né? sim. Poxa, a vida dos Legal. professores... Sou animal. Calibre Muito bom. muito bom, né? Eu Sim, também sim. fiz meu cursinho lá. E o legal foi o seguinte, né, cara? Aí fiz o vestibular pra odontologia. Cara, fui bem pra caramba em tudo, mas zerei na redação, né, cara? Fui bem em tudo, cara. Esqueceu o título. Eu quis dar uma inovada, cara. Isso eu nunca esqueço, cara. A redação era sobre automedicamento. Automedicação, acho que é o termo correto. Isso. E aí, cara, eu comecei a escrever, eu entendi um pouco diferente, comecei a escrever uma redação top. Tinha estudado pra caramba, mas escrevi isso com fugir do tema, né, cara? Putz, aí zerou, né, cara? Até daria pra ter passado, mas daí as coisas vão acontecendo porque tem que acontecer também, né, cara? Só pro pessoal entender, se zerar em qualquer prova, Acho que hoje fica mudou, né? Não sei como que tá. Acho que hoje mudou. Acho que hoje não é bem assim, mas na mas época, antigamente zerou uma se zerasse matéria... qualquer matéria, já era eliminado. Cara, eu lembro que eu saí assim feliz da prova, fui bem pra caramba e tal, redação top e tal. Professor tinha o Nailor, né? Nailor, Você conseguiu uma boa pontuação, mas zerou na redação. Zerou na redação. E aí fui contar pro professor, né, cara? Fazia um instituto de gramática lá e tal, pra fazer... Sim. E, cara, fui Cara, contar, foi- a professora olhou assim e me falou... Você tá tão feliz, não. Tem certeza que você escreveu isso? Aham. Tá, vamos ver então, vamos aguardar pra ver o resultado, cara. E aí o resultado foi esse mesmo. E aí não passou. E aí não passou, e aí fui pro Sesumar, cara. Aí fui pro Sesumar O quê? pra fazer essa parte de automação, a parte de indústria, né? Mas você não... Que era E o odonto? Mudei total, aí já desisti, Mas cara. aí Falei, não, era cara. uma área mais voltada à área que teu pai atuava. Meu pai atuava, como ele trabalhava com essa parte de máquinas, então assim, eu fui Mas meio que loucura, criado. Um parênteses aqui, né, galera? Você tava fazendo odonto, de repente você foi pro Sesumar fazer o curso do quê?
De automação industrial, cara. A parte de engenharia de máquina, essa parte industrial. Mas então quer dizer que você tinha também esse... Cara, a gente... É que o que acontece? Esse Eu dom, me inspirava nesse dentista, achava legal, ó. Achava Entendi. bonita a história. Daí você não passou, falou... Não passei, cara. E aí o seguinte, né? A minha família é uma família simples. Nós Sim, somos sim. assim, eu vim com grandes heranças. E, cara, tem que começar a produzir, tem que começar a trabalhar, tem que correr, tem que fazer acontecer. E eu vi que como eu já tinha essa convivência com meu pai, com máquina, com indústria, com isso aí, cara, eu vou entrar pra isso que eu já começo a trabalhar, né, cara? Que Já- legal, Já cara. larga no mercado, né? Então você fez engenharia e automação industrial. Isso aí, cara. E aí, no último semestre da faculdade, eu fui fazer um estágio. Do E, último. cara, eu fazia esses painéis elétricos, o cara me dava os projetos pra eu conferir e tal. Trabalho estagiário mesmo, né? Até brincava que era escravo Isaura, né? Não é estagiário. Trabalhava pra caramba. E eu olhava os caras vindo visitar os fornecedores, né, cara? Os caras vindo de carrão, cara. Os caras bem vestidos. Falava, porra, cara, o dinheiro tá em venda, não tá aqui não, cara. Paletó feito em alfaiate, É né? isso aí. Não, não, sim. Aí já esqueceu um pouquinho o dentista, já Aí larguei começou, um pouquinho, larguei, mudei já um pouco, começou a mudei ter o como foco, né? referência os vendedores, a venda. Mudei o foco, cara, e percebi isso. E aí eu comecei a ir fazer entrega. E na entrega dos projetos eu via que você tinha a oportunidade de encantar ainda mais ali, de conversar, de pegar contato, de criar relacionamento com o cliente. Né? Então eu vi isso, cara, e já mudei pra vendas, cara. Você começou com estágio onde? Numa empresa aqui de Maringá, cara, o Walter, até queria mandar um abraço pra ele, se tiver a oportunidade de assistir. É meu cliente, inclusive, hoje também. O Walter, da empresa Hidromatic, Hidromatic. que é uma empresa bem conhecida em Maringá, muito bem conceituada. A Hidromatic, ela trabalha com o quê? Trabalha com componentes para automação industrial. Legal. Então eles vendem peças para a indústria. E ela né? já é pioneira, né? Pioneira. Poxa, Já começou, já é a segunda geração. Referência, que tá né, acontecendo. cara? E o meu pai, conhecia o pai do Walter, né, cara? Eles se conversaram e eu tava na faculdade, me deu uma oportunidade, cara, e ali decolou. você né, ficou cara? um Dali bom foi. Só que tempo você entrou lá pra Pra fazer o o estágio na tua Na área que parte você tava... técnica. Parte técnica. Parte técnica. Mas você já Já viu... mirei em vendas. Já mirou em venda. Aí, cara, tem uma outra empresa ali na Vida Mauá também, que é a Cell Miller. Sim. É uma outra empresa também muito conceituada, uma empresa que tem quase 100 anos. E essa empresa tinha uma oportunidade para vendas, cara. Putz, aí um amigo tava sabendo, comentou, cara, fui lá conversar, já fui trabalhar em vendas. Ah, cara, aí eu senti Cara, o gosto mas é da engraçado, venda né, e que não saí mais. você vê, né? Remetendo antes, né, pra tua infância, tem alguma hora que você já se via vendedor em algum momento, assim? Ou isso realmente foi a partir do momento dessa admiração com essas pessoas que vendiam, que você viam que eram bem-sucedidos, ou, né, com bons carros, se vestido bem, enfim. Mas se você for lá para trás, tem alguma coisa que você associa que já essa coisa da venda já estava meio assim dentro de você? Cara, eu acho que sim, dentro de casa, né? Porque o trabalho que o meu pai tinha, cara, era trabalhar vendendo as coisas, né, cara? Vender peças de máquina, parte de ferro velho, cara, era venda. Então sempre tava atendendo as pessoas e vendendo. Mas é engraçado o que o Nelson tá falando, que até a gente brinca, né? Eu, Marcel, particularmente, quando eu era mais novo, queria o din-din, né? E eu vendia geladinho. O pessoal morava num condomínio, daí eu vendia geladinho, daí eu vendia aquelas pulseirinhas, né? Fazia as pulseirinhas. Miçanguinha. Vendia pipa. O pessoal, não tem pipa. Eu fazia pipa pra galera, vendia pipa, comprava lá os sulfitinhos, papel de seda, né? Bambu. Às vezes não é nem Bambuzinho assim, pegava na data vizinha. às vezes não é nem a venda em si, né? Mas é o poder de convencimento, né? Isso. Ter já uma certa influência com algumas pessoas, já poder convencer as pessoas a fazer algumas No colégio mesmo, o Davis, como que ele era? Era um cara pacato, Cara, eu era da dele. turma do fundão, cara. Sempre da turma do fundão. Cara. Ia bem, estudava, tinha Estudava nota bem. boa, passava fácil, mas, cara, sempre da turma da bagunça. É, né, cara? Porque acho que isso tá. A galera de vendas é uma galera mais enérgica. em geral, né, Não cara? para, né? E querendo ou não, você tem que... Galera do fundão, você tem que se mostrar um pouquinho... E faz contato com todo mundo, e brinca com todo mundo, se envolve com todo mundo. Então, assim, isso foi uma parte bem... facilidade de se relacionar, Se né? relacionar, que eu acho que é o que é venda, né, cara? Porque quando a gente fala de venda é mais sobre pessoas do que produto, né, cara? Sim, com É. certeza. Você vai falar assim, cara, o que é vender hoje? Pouco adianta você saber do produto se não sabe sobre as pessoas, né? Sim, Você exatamente. sabe que Tem todo um processo, você né? precisa primeiro se conectar, primeiro entender, né, cara? Antes de vir querer falar de um produto, do que quer que seja, né? E galera, vocês estão vendo aí que o nosso podcast hoje vai ser diferente. Esse aqui vai ficar dando dica, você que está assistindo a gente, assista mesmo para você perceber que durante a nossa entrevista ele vai soltar algumas dicas para você que quer se profissionalizar, se especializar em vendas. É uma dica legal, um profissional desse calibre, né, Nelson? Com certeza. Não, e é assim, logo de cara já tá falando uma, tá? Se vocês não perceberam.
Porque é o seguinte, principalmente se você quiser fazer uma venda de valor agregado alto, você não vai vender igual uma venda por impulso, certo? Então você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer quem que é o fator decisivo mesmo, quem que é a pessoa que vai decidir. Você tem que saber, você tem que conversar um pouco. Às vezes não vai ser no primeiro contato, você vai ter mais de 1, 2 ou 3. Então essa identificação, se identificar, entender qual que é o real problema da pessoa, tudo isso faz parte da venda. E ele já acabou de dar uma dica aqui. Não adianta você chegar e você não gostar e não conhecer gente. É perfeito, cara. Acho que é isso aí o primeiro passo, né? Porque hoje em dia a informação está na palma da mão de todo mundo, né? Todo mundo tem um celular na palma da mão, você vai comprar alguma coisa, você conversa com o vendedor, às vezes você sabe mais que o vendedor. Sim. Então o vendedor ele precisa saber entender como ele pode te ajudar, né? É lógico que o vendedor ele tem que estar bem preparado até para passar essa confiança. Se a pessoa perguntar 10 coisas, você tem que estar com as 10 coisas na ponta da língua. É que isso não é mais um diferencial, isso aí já é premissa básica. Isso aí já é o esperado, né? É o esperado. O cara que não faz isso, ele tá fora. Você não vai encantar ninguém assim, ele só vai fazer o que o cara tá esperando que você faça. Né? Agora, o que é o encantamento? É quando você faz mais que isso e você entende de forma humanizada a pessoa, né? É que na verdade é o seguinte, né, cara? Para todo o processo de compra e venda, quando você está vendendo algo para alguém, você está solucionando o problema de alguém. Tem que ter muito claro isso. Sim. Né? Não, sim. E às vezes existe uma diferença entre o que a pessoa quer ou pensa que quer e o que a pessoa precisa. Sim. Às vezes ela chega com uma coisa formada na cabeça, mas às vezes não é aquilo que ela precisa. E você também tem que entender isso. Entender isso. E para mudar essa chave na cabeça do cliente, tem que ter muito cuidado. Porque às vezes o cara tem uma razão. E saber conversar, pra tomar aquela decisão. E saber conversar, Sem dúvida. Mas vamos lá. E daí você saiu da Hidromatic. Sai da Hidromatic foi para... Fui trabalhar com a Cell Miller ali, cara. O Emerson também. Emerson, um abraço. O Emerson é companheiro de rota ali também. Opa, legal. Bacana. E aí tive essa oportunidade, mas já em vendas, né, cara? E aí eu lembro que assim, eu atendia a parte de balcão, o telefone, né, cara? Uhum. E aí eu vi que dava para ir um pouquinho além, para ir fazer visita para os clientes e tal. Tive um resultado legal. Tinha uma multinacional chamada SMC Pneumáticos, uma multinacional japonesa. Tinha recém-chegado no Brasil, fazia alguns 3 ou 4 anos que estava no Brasil. E estava querendo abrir mercado nessa região do norte do Paraná, noroeste aqui do Paraná. E um amigo tava sabendo que tinha uma vaga, falou, cara, tem uma vaga ali para vendedor externo, cara. Fui pra entrevista, né, cara? Pô, mas nunca tinha visitado um cliente na vida, né, cara? E você com... Sozinho? Quantos anos tinha? 20? Tinha 21 anos. 21 anos. Mas você foi sozinho? Ou foi acompanhado? Não, fui sozinho, cara. Na cara raça, e coragem. Na raça, cara. E aí um dia veio um dos diretores lá, veio visitar comigo, né, cara? Japonês. Era brasileiro já. Aí a gente traçou um roteiro, né, cara, pra ele ir pra Araruna, Piabiru ali. Cara, nunca tinha ido pra lá, né, bicho? Cara, você conhece a região? Conheço, cara. Vambora, vamos pra cima, cara. Sem medo, né, cara? Que acho que é um... Você que tá assistindo aí, não conhecia nada. Nada. Cara de pau. Cara, mas só que assim, não é que foi uma mentira, né, cara? Não é isso, mas é que assim... Não, você se colocou à disposição. Não foi uma premissa, tem que conhecer ou não. Cara, não conheço. Você sabia, cara? Vamos lá. Não tenho medo. Vamos lá, ué. Pega o carro, lista telefônica, aquele guia que tinha um mapa, cara. Piabiru, Vambora. lá pro lado de Camorão. Piabiru, Araruna, cara, e fomos ali, cara, e fizemos algumas visitas, e foi legal que é o seguinte, né, cara? Tinha um vendedor... Foi com o diretor. Com o diretor. Que produto que você vendia naquela... Componente para automação industrial, né? Sempre nessa Sempre área componente. técnica de indústria, né? Legal. E aí, só que eu nunca assinei um projeto, né, cara? Sempre trabalhei com área comercial, desde sempre. Mas você ter tido esse estudo, entender melhor dos componentes, eu acho que no argumento te ajudou bastante. Ajuda muito porque você também entende o processo. Porque esse tipo de venda é o seguinte, o cliente ele não, muitas vezes ele nem sabe o que ele precisa. Você tem que entender o processo do cara para trazer uma solução que seja viável ali financeiramente e para o processo também, né? Que às vezes tem coisa que não cabe ali, tem coisa que financeiramente esse conhecimento técnico te trouxe um benefício. Um benefício. E aí, cara, fazendo essas visitas, comecei a conhecer as empresas, comecei a conhecer os fabricantes de máquina, que eu atendia por telefone na outra empresa de antes. Visitar, pô, sou eu, legal, pode entrar. Então isso abriu muita porta. É legal, você vê como que ele usou esse gancho da outra, né? E aí, cara, isso ajudou muito, porque daí chegava nas empresas já era bem recebido. Então já era bem recebido, já abria oportunidade, e aí começaram as dificuldades, né? Que nem tudo são flores também, né? Sim. A empresa era japonesa. E nessa época tinha muita empresa da China vindo. E a gente ia vender, os caras falavam, esses produtos chineses aí a gente não quer. Falei, cara, não é chinês, é japonês, mas é tudo meio igual. Vixe, pô, não é, né, cara? Primeiro lote que eu vendi, cara, chegou tudo escrito Made in China nos produtos. E pra explicar que a empresa é japonesa, vai ter uma fábrica na China, cara. O produto é qualidade. Que loucura, né? Essa globalização, né? A gente começa a perceber que o produto... Cara, vamos lá, vamos pensar na nossa época, né?
o Japão, cara, era referência. Referência. Relógio, Casio. Sim. Não, é. Toyota. Principalmente em Toyota, tecnologia, né? Então a gente tinha uma referência japonesa. De qualidade e tecnologia. Qualidade e tecnologia. E de repente o Japão começou a repassar o serviço dele pra China. Mas é que na verdade... Mas ele tem o mesmo padrão. Ele mantém a mesma qualidade, é o mesmo projeto. Sim, o que mas acontece até é o você seguinte... explicar, né? O vendedor... É mais difícil. O que acontece é o seguinte, as empresas pararam de produzir elas mesmas. Isso. Eles começaram a testar a qualidade e Mão colocar de as obra marcas. muito mais barata Então é na um China, trabalho né? muito mais de conceituação de marca, de criação de imagem positiva para a marca, de trabalho de marca mesmo, e só mantendo o padrão de qualidade. Então, você ia acabar encontrando coisa made in China, made in Taiwan, made in Cara, Vietnã. E essas multinacionais Não, hoje mas todas só que a são assim. qualidade... E Vietnã é qualidade boa também. mas a qualidade é a mesma porque eles atestam. Quem tem a Cara, marca? Pega tênis Nike, você vai olhar tênis Nike, tudo a maioria é Vietnã. Vietnã, cara. Tudo Vietnã, É. A gente lembra, você falou Vietnã, a gente lembra a referência Nike. Exatamente. Nike. Mas é incrível, né? A gente começa a perceber que os Estados Unidos em si, cara, pensa bem, os Estados Unidos era muito forte na questão automóvel, né? Daí começa a exportar as peças, vem tudo da China, importando tudo da China. Sim. A qualidade é boa, mas é tudo da China. Por Mas quê? eles também Porque é viram... mão de obra, né? mas eles também viram isso. que a questão da marca vale mais do que a- o corpo físico. Mas você assim, sabe né? que nessa oportunidade, nesse caso aí, especificamente falando, eu vejo que assim, o produto era bom, a marca era top, ela já era líder, era uma das líderes do mundo, mas no Brasil ainda não, chegando agora. E, cara, tinha que quebrar esse paradigma. E pra isso, cara, a marca não abre porta. Quem abre porta é o vendedor, cara. Sim. É o cara saber ter o carisma, é conseguir marcar, é insistir. Porque venda, cara. Venda é atitude. Não, porque Venda tem que é experimentar atitude, também, né? É a mesma coisa que você colocar. Você coragem. coloca lá um produto em horário nobre na televisão que você vai levar todo mundo pro supermercado para comprar. A partir do momento que você provar e ver que é uma porcaria, que não é aquilo que está sendo vendido, você não volta e não consome nunca mais. Eu até entro um Você pouquinho até- mais a fundo aí. Você pega, por exemplo, concessionárias de carro. Cara, a gente atende muitas concessionárias hoje. Tem várias empresas, várias marcas diferentes que são nossos clientes. O que a gente vê? A marca faz uma propaganda na TV. Sim. Com o carro, umas imagens bonitas lá e tal. E aí o cliente vai até a loja. Mas se o vendedor não estiver preparado para converter o negócio, Sim. cara, Exatamente. nesse segmento a conversão é baixa. É 5% a conversão. Sim. Cara, o cara já entrou na loja para querer comprar. Sim. E aí o vendedor tem que ter É habilidade. uma venda ativa, né? Ele já está indo até Já lá, tá né? indo, exato. Ele já Ainda tá vai lá. sabendo o que ele quer, né? E às vezes é o seguinte, né? A empresa precisa entender o seguinte, né? O que o vendedor vai fazer pro cliente não comprar? Porque quando ele entrou ali, ele já quer comprar, né, cara? E aí que tá o negócio, né? Como converter mais. Como converter mais. Isso aí é um grande desafio, né? Você Esse que é mais trabalha ou também com concessionárias, aí você está me dizendo, a gente vê a dificuldade do pós-venda também, né? O maior índice de reclamação dessas empresas são pós-venda. Pós-venda, cara. Mas é que é o seguinte, né, pessoal? Hoje a gente vive uma geração que todo mundo quer resolver o seu problema. Qual que é o problema do vendedor? Bater meta. O cara quer meta. Em geral é assim, na grande Todos, maioria. né? E aí o que acontece? Quando vem problema, ninguém quer, né, cara? Ninguém Nem eu, nem você, ninguém Ninguém quer. quer. Mas tem que resolver. Tem. Claro. E, cara, a gente vê que as empresas que trabalham muito forte o pós-venda, cara, são as que mais crescem. São as que mais crescem porque elas estruturam a empresa para isso. Aliás, não é só aqui no Brasil, não. É a humanização, de certa forma, com a venda. E tem também hoje a pós-não-venda. Cara, a gente bate muito forte em cima disso, cara. Pós-não-venda. Não é só o pós-venda, é o pós-não-venda. Saber Não por que vendeu, que não e aí, vendeu, cadê a sua saber por quê, qual que é o feedback? momento, ou se realmente o problema foi com o vendedor, ou se realmente não era o momento da compra, mas a pessoa se sente, pô, eu não comprei com aquela empresa, e a pessoa me liga para saber se eu tô bem. O que está acontecendo? Diferente, né? Legal, né? Porque, então cara, você vê como que é, né? A maioria das vezes o vendedor fica o seguinte, né, cara? Ah, você não comprou, cara? Ah, cara, só me usou, só tomou meu tempo. Cara, não. Para entender que pode estar em você o problema. Né? Pode ser em você. E outra, calma lá. né? Às vezes Olha aí, ó, dica valiosa, pessoal. exatamente. Fala de novo, Adeus. É que muitas vezes a gente não faz a venda e a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós, né? Porque se o cliente queria comprar, fazia parte do perfil de cliente que consome o teu produto e não comprou, para pensar que o problema, a dificuldade pode estar em você, né? Aí são algumas coisas que vocês podem dar uma olhada, tá? Um negócio que chama autorresponsabilidade, que é um negócio importante, né? A pessoa se autorresponsabilizar, porque sempre o problema está no outro e não na gente, né? E, enfim... E até pegando o gancho disso profissionalizar, aí, né? né? Assim, até isso quando a gente inicia o nosso trabalho, até mudar um pouquinho a conversa, a gente inicia esse trabalho, é um trabalho de longo prazo. Sim. Porque não adianta você fazer um treinamento uma semana, um final de semana. A gente vem fazendo. O primeiro passo é isso aí.
Trazer pro cara a autorresponsabilidade. O que você não vende? Então, por que não vende? Não vende por causa de um monte de problema. Tá, e qual ação você pode fazer, cara? E traz isso para a equipe pensar nisso. Né, e uma outra coisa, né, Davidson? Não existe, muitas vezes, cliente inativo. Às vezes ele não está no momento de compra. Você só chega lá, inativa o cara e acabou. Você nunca mais conversa com ele. Pô, faz uma recorrência. Cara. Faz uma recorrência. Daqui 15 dias conversar de novo. Daqui 45 dias conversar de novo. Ou às vezes você tem que preparar o momento dele de comprar também. Costuma e não faz, né? Simplesmente inativa, né, Marcel? Sim. Só chega lá e inativei. Acabou. Ele não quer mais saber e tal. E você nunca mais fala com a pessoa. Nem sabe, né? Ele costuma dizer muito o seguinte, né? Não existe cliente inativo, existe vendedor inativo. Exatamente. Se o cliente não faleceu, não quebrou, não está devendo, ele está comprando. Ele compra de alguém, né? Então, de alguém vai comprar, né? Então, isso a moeda é corrente. É corrente. Então, o nome já fala, né? Uma moeda corrente. Então, a gente tem que fazer essa circular. E aí, continuando aqui na tua história aqui, que eu achei muito interessante, cara, porque aí você trabalhou com esse produto japonês e tal, e aí só que você teve essa certa dificuldade. Cara, mas isso foi uma dificuldade grande, só que olha só que legal. A região, não lembro os números exatos, mas só para ilustrar, né? Tipo, tinha alguém na região, o cara vendia, sei lá, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. No primeiro mês vendi 30. Depois 50, não sei, 6 meses tá vendendo 80, 100 mil todo mês, cara. Entendia como é que rodava o negócio. Teve um cara de Porto Alegre, dessa empresa, que saiu. E precisava de alguém preparado para assumir. Dessa mesma multinacional. Mesma multinacional. Alguém para assumir essa vaga. Em Porto Alegre. Com um pouco mais de experiência. Não dá para colocar uma pessoa nova para cuidar, que eram contas maiores, né, cara? E o meu gerente na época me falou, cara, tem uma oportunidade assim, você tem interesse? Cara, 22 anos. Bora. Cara, vambora. Não perguntei salário, não perguntei nada, cara. Quis crescer, né? Tinha uma televisão, aquela televisão de tubo ainda, né, cara? Sim. Umas roupas, cara. Solteiro ainda? Dobrei o banco do carro, tinha um paliozinho, cara. Dobrei o banco do carro, solteiro. Cara, vambora, velho. Vambora. E aí, cara, ali começou tudo, né, cara? Direto a Porto Alegre. Direto a Porto Alegre, cara. Cidade que eu nunca tinha pisado, não conhecia nada, cara. E o pessoal lá, o gaúcho é meio... Cara, é diferente. Hein? Cara, mas eu vou te falar, eu gostava... A cultura, mas é legal, né? Gostei muito do Rio Grande do Sul, o patriotismo deles, né, cara? É diferente, cara. A bandeira, lá eles vestem a bandeira. É que eles viveram muita guerra, viveram Farroupilha, episódios, né? Episódios que fortaleceram. Farroupilha é um exemplo. E, cara, e aí consegui entender como é que funcionava o mercado, cara. Fui bem lá também, cara. Comecei a cuidar, comecei a crescer profissionalmente. São Paulo. Se adaptou rápido? Me adaptei rápido, fiz amizade. Ficou quanto tempo lá em Porto Alegre? Fiquei 3 anos em Porto Alegre. 3 anos? Aí fui pra São Paulo. E se adaptou? Me adaptei bem. E lá você torcia pro Corinthians? Cara, não, né, cara? Porque lá o pessoal, você vê até o próprio patrocínio dos clubes, né? O Banrisul, ele patrocina os dois... O Banrisul, né? Ele patrocina os dois times, cara. É bonito de ver isso. É uma das maiores rivalidades isso que eu ia falar, do mundo, cara. Né? Acho que é pior do que Palmeiras e Corinthians, Atlético e Curitiba. É pior, sim, eu acho. Sim. Os caras levam a sério mesmo, cara. Cara, mas... Eu acho... Cara, eu tenho um sobrinho meu que jogou lá no Inter. E te fala lá, né, cara? Como é legal a gente ver isso aí. E eles valorizam lá. E igual você tava falando, é muita guerra, muita dificuldade. Então eles aprenderam a, tipo, viver sozinho ali. Pra eles. Né, cara? Isolou. O Rio Grande do Sul é eles, né? Acabou. E isso, cara, é uma coisa que na minha opinião, é uma característica legal, porque, cara, ele tem que ter tudo lá. Tudo. Se ele depender de vir aqui em Curitiba, aqui em Maringá, em São Paulo, né, cara? Lá, né, cara? A cultura, né? A veste, até isso eles se vestem. Cara, aí tem lá o 20 de setembro, cara, a Semana Farroupilha. Cara, tem uns lugares que os caras acampam. O cara pede férias do trabalho na época de setembro. Pra ficar uma semana, não ter uma praça, num parque Farroupilha, cara. Os caras acampam lá e ficam lá. É legal. Mas cavalo, com umas facas, cara. E no chimarrão. Mas por falar negócio de futebol, é até engraçado a gente estar falando sobre isso, mas quando a gente vai falar de venda, algumas pessoas gostam de, por exemplo, de entrar em esses assuntos mais pessoais, né? Se aproximar pelo futebol. O homem é isso aí, ou né? pelo não sei o quê. Antes dele começar a vender, ele já fala que time que você torce, não sei o quê, já vai, né? Você acha que isso é interessante, esse tipo de abordagem, assim? Cara, acho que mudou, os tempos mudaram. Mudaram muito, Acho que assim, isso aí... funcionou bastante tempo. Hoje em dia, as pessoas ninguém tem tempo, né? Então, isso que eu tô falando. Não tem mais futebol, política, tudo bem que você tem que conhecer. Pode falar, né? Tudo bem que você tem que conhecer, mas você tem que ter as técnicas certas para fazer as perguntas certas para saber o mais rápido possível o perfil do teu cliente, né? E já você sabe que... Menos enrolation, como diz o outro, né? Mas é engraçado isso que o Nelson tá falando do futebol, porque é legal, a gente começa a ver o perfil da pessoa. Eu sou corintiano. Então, o pessoal...
quando você vai ver que o cara no perfil do Facebook, o cara é corintiano também, você já chega falando do Corinthians. Já mete um vai Corinthians. Mete um vai Corinthians. Já conecta, né, cara? Ele conecta. É incrível isso aí, né, Nelson? O Nelson, cara, que tá no meio aí há anos nisso, apresentou um programa. Mas daí só um parente, você falou um negócio importante. Vai fazer uma visita, se planeja, se prepara, olha a rede social, cara. Aí funciona. Aí Agora, funciona. se chegar ali na Você tem ou não, sem conhecer a surpresa, não. Desde que você analisa o perfil do teu cliente. Tem que conhecer. Numa reunião, cara, você, eu quero conhecer, conhecer um deles. Cara, vou lá ver o perfil dele no Facebook, no Instagram, porque querendo ou não, é o teu currículo. Hoje, na rede social, tá o teu currículo. Tua vida tá ali, né? Tá lá na rede social, então você sabe. O outro lado também, viu, pessoal? É o positivo. Cuidado com e o que negativo. você coloca em rede social. Por isso que pode ser negativo também, tá? Cuidado. Uma coisa interessante, né? Tô falando dicas do meu avô há 18 anos atrás. O meu avô, ele falava, quando você for tirar foto, filho, não tira foto com cerveja, com garrafa, de bebida na mão. Sempre tira sem nada. E é uma coisa que... Até hoje, né? Até hoje, cara. Tô falando uma coisa de 20 anos atrás, que marca, querendo ou não, como o Nelson tá falando ali, tem o prós e contra. A pessoa vê o Marcel toda hora bebendo, fala, pô, fica estranho, né? Não tô dizendo pra você não ficar tirando. Mas a recomendação geral é você evitar o máximo que você... É que tem um ponto importante que é assim, tem gente que não usa rede social pra negócio, né? E aí, cara, cada um é sua, né? Agora que não precisa, agora quem usa... Mas aí, nós cara, aqui, né? Eu uso rede social para negócio, né? A gente usa, não. então tem que tomar cuidado, né? E aí... de Porto Alegre por 3 anos. Fui para São Paulo, cara. Ele foi promovido, uma outra promoção? Foi promovido para São Paulo. Dentro dessa mesma empresa. Fui trabalhar na matriz, cara. E aí, mesma coisa, eu não negociei nada. Vambora, cara, vambora. Foi, São Paulo. Cheguei em São Paulo, cara, e aí eu vi que a vida era um pouquinho mais complexa do que eu imaginava, né, cara? Quem já teve a oportunidade de morar em São Paulo... Sabe que, assim, um desafio enorme é se deslocar, né, cara? Se deslocar em São Paulo é... E você tava com o Palio, já tava com o carro melhor. Não, já era o Palio ainda. E aí, cara, bom, só que não tinha GPS, não tinha nada. Nessa época não era tão como hoje é, né, você cara? Você pegava as Editel da vida, né? Desse telefônica. Isso foi em 2009, cara. Então já existia o Google Maps do computador. Cara, eu traçava a rota, imprimia, passava com canetinha ali, e andava com aquele mapa, cara. Ia virando o mapa, assim. Mas você fazia São Paulo e região? Andava em região de São Paulo, morava em São Paulo, mas andava... Mas um deslocamento de um bairro pro outro 100 km. Não, mas eu lembro que antes... O pessoal que não tá entendendo isso aí, pra você viajar, você tinha que pegar ou tá com um mapa, tinha aquele guia ou ter um rodas. guia 4 rodas. Isso era bom demais. Aí você tinha que chegava ficar na banca e esgotava tudo isso aí na banca. Aí se você tivesse sozinho, meu cara, porque se tiver outro ajudando, já era alguma coisa boa. Agora, sozinho, você tem que dirigir, ficar prestando atenção no trânsito, ficar olhando o guia 4 rodas e tal. Cara, era perrengue. Mas o que você estava dizendo, eu nem sei, acho que até hoje no meu porta-luva deve ter lá um mapinha 4 rodas. O meu eu guardei lá, deixei pros artigos históricos lá guardados. Mas é legal a gente voltar. Não tinha ninguém falando pra você, não. Virem daqui 400 cara, mas era o seguinte, né? E aí viajar, aí andava ali pela região toda, ali ia pra São José dos Campos, ia pra Campinas, rodava tudo ali. Cara, nesse quanto tempo você ficou em São Paulo? 4 anos em São Paulo, cara. 4 anos nessa mesma empresa? Essa mesma empresa. Cara, essa empresa japonesa te abriu muito espaço, muitas né, portas, cara? Pensa bem, você ficou 4 em São Paulo, 3 em Porto Alegre, aqui em Maringá você ficou mais um... Fiquei 1 ano e pouco em Maringá, depois eu fui pra Curitiba. Aí aí em São Paulo... Ficou quase 10 anos nessa empresa? Um pouquinho mais, né? E aí em São Paulo, eu tive acesso a muita coisa. Vinham os gringos, cara. Eu recebi os gringos pra poder fazer negócio, pra poder levar nos clientes. E eu era um apoio para vendas. Então aí começou esse tino de ajudar a vendas, de trazer um treinamento, porque assim, eu era responsável por visitar as indústrias no Brasil inteiro junto com os vendedores. Eu era especializado numa linha de negócio e visitava junto com os caras, meu. E aí, cara, conheci o Brasil todo, né? Queria me encontrar terça-feira à noite, aeroporto de Congonhas, cara. Terça e sexta. Viajava Tava lá direto. Porque terça, né? Eu como tava em São Paulo, cara, vi uma oportunidade de estudar mais, né, cara? Fiz um MBA. Morando em São Paulo, decidi fazer um MBA, a aula toda segunda e terça. E aí fiz esse MBA pensando nesse trabalho, né? E gestão, o que foi? Gestão estratégica e econômica. Aí, ó, já... De negócio. Pra buscar um pouquinho mais, pensando em negócio, né? E, cara, quando eu concluí esse MBA, apareceu uma oportunidade de promoção, cara. E aí
fui pra Curitiba depois, promovido. Outra empresa. A mesma empresa. A mesma? A mesma empresa. É a... A SMC. E aí fui como gerente regional de vendas. É legal, né? Você fez o MBA, né? Que é sempre muito especial, muito bacana. Recomendo quem puder fazer. Mas, e dentro da empresa? Também tinha, assim, treinamento, essa parte de venda? Ou você foi meio, assim, autodidata? Ou tinha alguém que te instruía? Esses 10, sei lá quantos anos que você ficou aí, foi um crescimento também muito do dia a dia, né? De você visitar e fazer e ir aprendendo? Ou lá dentro também tinha alguma coisa que te agregou? Cara, você vê que incrível que é, cara. Tem um monte de multinacionais, empresas gigantes, e eles têm um departamento de treinamento. Todas elas têm, mas de produto. Mas de vendas não. Olha só. E em vendas é o seguinte, cara. Pega o vendedor mais experiente e fala, cara, se você é mais experiente, vão vocês dois juntos e vão andando. Só que aí pelo exemplo. Aí sabe o que acontece, cara? Passa 2, 3 meses, os dois estão reclamando da mesma coisa. Porque quando você coloca um mais experiente para andar com um mais novo, a tendência é que o experiente ensine o mais novo. Só que ele ensina coisa ruim também. Sim. Ensina coisa que não... Que são as dores. E é o novato ainda nem sentiu aquelas dores e ele já traz aquelas dores. Chega na reunião de vendas, reclama do mesmo detalhe. E a gente vê que isso... Passa cara, também os vícios, né? Passa os vícios, que é a pior parte, né? Então aí, cara, nessa época começou essa coisa na minha cabeça de, cara, a gente precisava trazer algo de vendas, treinar as pessoas, ajudar, né? E você vê, né, coisa impressionante, né? Que a gente tem aí empresas gigantes, preocupadas mesmo em treinamento, em passar questões do produto, questões técnicas, e você não tem algo específico para venda, que o vendedor é a cara da empresa. É quem tá lá na linha de frente, muitas vezes. Tem, né? Te preocupa sobre o produto, cara. Todas elas são assim. Todas, não vou dizer todas é muito, né? Mas a maioria delas é assim, cara. Mas dela só que legal. Ô Deus, não sei se ia falar, tô cortando você. Mas lá você estava me contando aqui antes da gente conversar. Você foi para São Paulo. E lá em São Paulo, sofreu algum perrengue? Foi morar com alguém? Como que você foi lá em São Paulo? Cara, São Paulo, cheguei planejando que ia só crescer, né, cara? As coisas só iam dar certo. E quando eu cheguei lá, vi que era um pouquinho mais difícil, né, cara? E aí passei um perrengue legal, porque cheguei lá, cara, eu vi que assim, o custo de vida é bem mais alto, né? Sim. Aí tava morando em São Paulo. Cheguei em São Paulo, tinha uma tia Margarete, um beijo, muito obrigado pela recepção. Tia Margarete, meu primo Xande, me receberam na casa deles temporariamente. E quando eu cheguei na casa deles, cara, meu primo cedeu o quarto dele, cara. Cara, isso aí é animal. Saiu do quarto dele pra poder ficar ali, porque era um tempo curto, né, cara? Sim. E aí no meio do caminho, vi esse MBA, né, cara? E comentei, ela falou, não, pode ficar, pode estudar e ficar, não tem problema, cara. Isso aí foi uma ajuda, assim, Você ficou lá um período... fiquei um ano e pouco lá na casa dela, cara. E na tua vida pessoal, você já tinha conhecido sua esposa lá, não? Já tinha conhecido minha esposa, que é maringaense também, a Monique. Um beijo, meu amor, te amo. E você conheceu ela onde? Aqui em Maringá. E aí, logo, eu conheci ela um pouco antes de sair, a primeira vez ir embora. Então a gente namorava e, cara... namorava, antes pra Porto Alegre. Antes pra Porto Alegre. Mas vez ou outra você voltava pra Maringá. Vinha pra Maringá, ela ia pra lá. Então a gente ficou meio que essa distância. Cara, mas a distância é complicada, né? Muito e difícil. aí a gente acabou acelerando esse processo, né? E aí fomos viver junto, né? Mas ela viveu com vocês? Foi comigo pra Porto Alegre. E como chegou em São Paulo, imagina o desafio, cara. A gente tinha nosso apartamento lá, vivia junto, fui morar na casa de uma tia, cara. Ela veio pra Maringá, ficou na casa da mãe, esperando a gente se reorganizar, né? Nesse momento que você foi morar com a tia... Então isso foi um desafio, porque tava na casa de uma tia, né? tava sem a minha mulher, cara. É complexo por relação. Estudando. Até a noite, aula, viajando pra caramba. Isso é a dedicação, a gente querer ser melhor, né, E aí pessoal? Isso o pessoal tem que entender. Na vida nada é fácil. Tudo tem seus esforços. Ele tá aí contando a vida um pouquinho pessoal dele, que tava em Porto Alegre com a esposa, vivendo tranquilamente. Foi morar em São Paulo, uma condição de vida muito mais alta. Acabou indo morar com a tia. O primo cedendo, né? Que legal. Isso aí, né? A atitude Animal, cara. dele. Top. Cedeu o quarto dele pra você dormir, morar lá. Ia ficar um pequeno curto, acabou ficando um pequeno período. Acabou ficando lá mais de um ano, né? Estudando, se dedicando, fez um MBA. E a esposa, nesse intervalo, teve que vir pra Maringá. Voltou pra Maringá pra morar com os pais, certamente. E daí você vê, cara. E aí ficou um tempo, aí começou a caminhar pro final desse MBA. E a minha mulher foi, daí eu encontrei um apartamento e tal, a parte financeira estabilizou ali. O apartamento ela veio morar, voltamos a viver juntos, né? E eu viajava pra caramba, né, cara? Viajava a semana inteira. Segunda e terça estava em São Paulo, quarta, quinta e sexta tava fora. Às vezes sábado fora. Segurança, né, cara? A viagem. Cara, veio pra São Paulo viver comigo e vivia sozinho, cara. É duro, hein? Então, assim, abrindo mão, né, cara, em busca do crescimento. E
E, cara, como a empresa percebeu que eu tinha sede de crescer, cara, foi dando oportunidade, eu fui abraçando e... Parabéns a ela, né, por suportar Me deu a esse período. oportunidade. Qual o nome dela mesmo? A Monique. Monique, parabéns aí, ó, por aguentar essa figurinha aí, todo esse período aí. E também, querendo ou não, ela foi uma guerreira, né? É isso que a gente pode dizer, porque não é fácil, não. A vida do vendedor não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um, cara. Porque tem dias bons, dias ruins, tem dias longos, né? Mas aí você também não ficou pra sempre nessa empresa japonesa. Você mudou. Mudei. Aí eu saí de São Paulo, voltei pra Porto Alegre como gerente da filial, cara. Fiz umas ações muito legais lá. Que eu consegui ajudar a equipe a reduzir desconto, a renegociar contratos. Um trabalho bem legal. E depois fui convidado a assumir a equipe de Curitiba, do Paraná, né? Então me mudei pra Curitiba, a mesma empresa. Então, assim... Acho que até pra tua mulher ficou até melhor, né? Aí chegou num ponto, pessoal, que acho que até é importante falar disso, né? Eu sou maringaense, gosto muito disso aqui, tenho muitos motivos pra gostar de Maringá. Cara, que sempre que a gente mudava, a gente pensava, uma hora tem que voltar, né? Colocamos no papel, a gente precisa voltar. Então a gente foi sempre mudando, buscando chegar mais perto de Maringá e viemos pra Curitiba, né? Aí você Curitiba é uma cidade boa, né, cara? Sim, eu gosto muito de Curitiba. Eu tive a oportunidade de morar lá. O Milton Neves fala que Curitiba é a cidade europeia, mais europeia do Brasil, né? Mas Curitiba eu gosto muito. Eu sou apaixonado por Maringá, mas também adotei Curitiba como cidade um bom tempo e gosto muito de lá. Curitiba é muito bom. Mas tem uma empresa aqui, a Atlas. Cara. Que é a maior empresa de segmento de compressores de ar e máquinas industriais, né? Isso aí. Você ainda dentro desse segmento que você se formou. Do mesmo segmento. Mudei de empresa, saí da SMC e fui trabalhar para a Atlas. E como foi mas isso? Quando você estava na SMC, você estava no auge? Tava indo bem, muito bem, muito bem. Aí tiveram algumas mudanças na empresa. Como eu tinha uma longa caminhada ali dentro, cara, eu tinha condições, eu tinha acesso, tinha coisas que eram coisas mais restritas, né, dentro da empresa. Sim. Cara, mudou toda a diretoria. Você perguntou dos japoneses, né, cara? Vieram os japoneses, o presidente troca o diretor, troca o presidente, troca o diretor, troca os gerentes e assim veio. Mas é totalmente sistemático. E aí, cara, aí você já tinha esse contato com essa empresa? Eu já conhecia essa empresa, uma empresa que a gente se cruzava no mercado, né, cara? E fui trabalhar para essa empresa. Só que aí a pegada era outra, porque... Muda a cultura. Muda a cultura, porque é uma empresa japonesa e uma empresa belga, totalmente diferente. Mas o que muda era o seguinte, cara, a japonesa queria crescer no mercado. Então, cara, o processo de venda é muito agressivo quando você quer entrar no mercado. Agora, uma empresa sólida, a postura de venda é diferente. O vendedor ele não vai vender para todo mundo. Sim. E a gente tem que entender que vender para todo mundo não vai funcionar. Você vai vender para todo mundo, você vai ter que vender o preço lá embaixo. E essa empresa era líder de mercado, produto mais caro. Cara, e essa empresa tinha um departamento muito estruturado de treinamento de vendas, inclusive. E ali eu comecei a entender melhor esses processos. Essa tinha vendas. Tinha um treinamento de vendas. E até lá eu conheci um livro que é bem famoso, uma dica de livro bem legal. O livro chama Spin Selling. Spin Selling. É um livro famosíssimo, cara. Por falar em MBA, já fiz inclusive um resumo sobre o Spin Selling no meu MBA. É muito legal isso aí. Não, é fantástico. Eu acho que assim, é a Bíblia e não do é, vendedor. e olha, e não é nada novo, mas voltou com muita força. Se não me engano, o Spin Selling é um livro da década de 90. É bastante antigo. E voltou com muita força, viu, pessoal? Essa é uma dica muito relevante. Se você quiser entender como que é essa venda, principalmente venda de alto valor agregado, Spin Selling, não é um livro grande, mas tem muita coisa boa lá. Você sabe, esse livro, esse conteúdo, ele faz acontecer. Sabe quando você conversa com alguém que parece que o santo bateu? Sim. Esse livro traz um monte de técnica para te ajudar a fazer o teu santo bater. Que legal. Você vai fazendo perguntas e vai entendendo e vai guiando a conversa para aquilo que Primeiro, que faz você sentido, prepara melhor a venda. O Spin Selling é muito legal para isso. E lá na Atlas você fez esse curso, daí viu... Cara, aí eu comecei a enxergar que era muito diferente a forma de vender. A gente sabia vender, mas ia pelo jeitinho, ia pelo dom, ia pelo talento, ia pela prática. A gente costuma dizer, né? Venda é sola de sapato, né, cara? Visitar, ligar, visitar... Só que chegou num ponto que eu comecei a entender o que eu fazia intuitivamente com processos, cara. Aí comecei a falar, pô, que legal, cara. Também tive bons resultados e tal, mas daí no meio do caminho eu conheci a Prudential, né, cara? Prudential do Brasil. A seguradora. E, cara, e aí tem um processo bastante complexo ali e tal. Fui trabalhar, vender seguro de vida. E aí você falou, eu já sei tudo de venda. Cara, não, mas o mais engraçado foi quando eu cheguei em casa e falar pra minha família que eu ia sair de uma empresa. Você ficou quanto tempo na Atlas? Área, fiquei 2 anos e pouco na Atlas. 2 anos. E ia vender seguro de vida, cara. Como assim? Seguro de vida, cara? Da onde? E, cara, e ali foi a maior escola de vendas, cara. Porque seguro de vida é uma venda bem complexa. Você tem que ter processo, tem que ter... O Procura da Felicidade com o Will Smith foi um filme
Mais ou menos isso, ele vê a dificuldade que é a venda. Isso que é a cultura do americano. Voltado. Capitalismo total, venda. E é voltado, todo mundo lá pensa. Eu acho que você deve ter um número meio expressivo. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Nos Estados Unidos, a cultura de ter o seguro de vida é muito maior do que no Brasil. É que aqui o pessoal às vezes vincula muito a ideia de seguro de vida ser uma coisa pós-morte ou alguma coisa assim. O cara lembra de coisa ruim, né? Associa a coisa ruim. Mesmo. E aí, realmente, você imagina como que é você tirar essa crença limitante, você tirar isso da cabeça das pessoas, que pode ser um investimento, que pode ser uma coisa também para o futuro da tua família. Processo de venda, Cria processo, estrutura. E tudo que você sabia de venda mudou. O cara falou assim, rasga o que você sabe, nós vamos te ensinar a vender. Pô, como assim? Pô, tô nesse negócio há quanto tempo? E agora esquece quase tudo. 20 anos de venda. Eu não vou usar nada. Porque a Prudential é uma referência mundial. Mundial. Todo mundo sabe da Prudential. Então você que não sabe sobre a Prudential, estuda, verifica, entra no Google aí, né? Digita Prudential Brasil fora, né? E essa questão, cara, igual ele tá falando, o seguro de vida, o cara tem que ser o vendedor do vendedor, tem que ser o sniper de vendas, né? E, cara, porque não é fácil vender isso, não. E o principal detalhe é o seguinte, né? Quando a gente fala sobre seguro de vida no Brasil, você precisa primeiro fazer um processo que a gente chama de despertar a pessoa. Sim. O interesse, a necessidade daquilo. Porque, até então, quando você nunca falou sobre isso, você não precisa de um seguro de vida. Sim. Quando você senta para conversar com um cara que é especialista em seguro de vida, esse cara vai ter a responsabilidade de te trazer informações para que você enxergue que aquilo é importante. Sim. E, cara, imagina fazer isso aí no Brasil, cara, que 15% ou menos da população tem seguro. É um mercado enorme para crescer, mas, cara, é um monte de desafios, né? Nossa, é difícil porque existe essa questão da dificuldade de compreensão do produto, mas ao mesmo tempo você tem um vasto pasto aí de... Né, muito espaço para crescer. Para crescer, mas né? o duro é igual, imagina você querer vender um seguro de vida para um cara que não tem filho, não tem nada. Mas é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que você... A bolsa de valores. Você deve ter muito case de sucesso, né? Tem, cara. Mas assim, o que acontece é o seguinte, né? Tem um negócio legal. Para pensar o seguinte, né, cara? Reflexão, né? Não é venda, não. É reflexão. Quanto custa poder dirigir? Quanto custa ter um carro? E quanto pode custar você não poder dirigir mais, cara? Então, assim, o seguro de vida entra nisso aí. Você tá vivo, cara, e você não puder mais dirigir, cara. Não puder mais enxergar. Quanto a gente muda. Então, assim, a venda do seguro, você precisa botar o cliente para refletir, botar o teu prospect ali para refletir. Só que tem um detalhe, né? Você só consegue fazer isso se você tiver uma agenda para cumprir, né? E aí é o primeiro desafio. Pensa, receber uma ligação para marcar uma reunião sobre seguro de vida. Fala, cara, tá louco. Tem que conversar. O André tem um case de sucesso do jogador de futebol, né? Ele fala lá do Curitiba, né? Que o cara... Acho que parou de jogar, teve um problema. Cara, tem uma série de casos que a gente vê que, cara, segura muda a vida. O André, só para o pessoal saber. Quem é o André? Quem é o André? O André é o André Ferreira, que é seu sócio. É meu sócio, André. Um abraço, André. É um parceiro nosso do BN. Andrezão, tamo junto, meu caro. Então, ele conseguiu fazer essa lavagem em mim, tá? Não é lavagem, cara. Ele te ajudou. Ajudou, não. Ele abre novos horizontes. Novos horizontes. Pra gente poder verificar que não é... Então, que pode acontecer do dia pra noite, né? Sim, cara. E aí tem muita gente que fala assim, vamos deixar pro ano que vem. Cara, ano que vem eu não sei se você vai poder ser cliente. Mas aí é o seguinte, você reaprendeu a vender. Você, vamos dizer assim, ou foram trazidos novos elementos para a tua técnica de venda. Só que alguma coisa dentro de você ainda estava falando assim, não, eu tenho que ensinar esse negócio. Mas olha só, onde é que foi a mudança, né? Quando eu fui pro seguro de vida, eu enxerguei o seguinte... Nas capitais, esse mercado já foi muito mexido. Pro interior ainda não tanto. Então mudei pro seguro de vida com o plano de voltar para Maringá. Tá perto de Maringá. E, cara, acabou acontecendo de vir, meus amigos, eu sou maringaense, fui criado aqui, então eu conheço bastante gente aqui em Maringá. Cara, vim para Maringá para trabalhar. E aí, na Prudential, eu conheci o André. A gente virou parceiro dentro da seguradora. O André trabalhava em Curitiba também, né? Também em Curitiba. Eu e ele, nós dois trabalhávamos em Curitiba. Vocês se conheceram lá? Lá em Curitiba. A gente se encontrava nas estradas da vida aí, vindo pra Curitiba, Maringá, voltar. Ele Campo Mourão, você Maringá. Maringá, Campo Mourão. A gente chegava cedo no escritório, porque toda segunda de manhã tinha uma reunião de vendas. Imagina, toda segunda lá em Curitiba presencial. Então a gente tinha que estar lá. Então a gente se encontrava, eram os dois que primeiro chegavam, né? Que a gente vinha de Maringá, de Campo Mourão, do interior. Já é direto. Já chegava direto lá no escritório, né, cara? E a gente começou a conversar, começou a entender que tinha muito negócio que a gente podia fazer junto aqui. Cara, fizemos uma parceria. E visitando para falar sobre seguro de vida, a gente conversa com muito empresário, conversa com muitas pessoas que são de negócio. E essas pessoas às vezes perguntam, cara, como é que vocês foram treinados? Onde? Porque o processo de venda da seguradora, cara, é muito bom.
É uma preparação muito forte. E aí as empresas perguntam, mas como é que vocês aprenderam? E aí entra o porquê da gente ter se juntado e trazer essa informação para as empresas, né? Cara, nós dois vivemos, experiências fortes. Eu contei um pouquinho da minha história e trajetória. Cara, um monte de experiência, um monte de lugar. Cara, e aqui em Maringá, cara, isso aqui tem muita informação para compartilhar. Pô, a gente tem um carinho muito grande por Maringá, né, cara? Pelas empresas, pelo comércio. E cada vez que a gente vem num comércio para ser atendido, a gente vê, cara, atendimento que não é legal, cara. A gente vê se é potencial pra gente, né, cara? Um problema pros outros, mas é pra nós uma oportunidade para você. Mas você vê como que é as coisas, né? E ele na Prudente, a Prudente, cara, é engraçado. Vou falar uns 5, 6 anos atrás, eu não sabia que tinha alguém que vendia da Prudente aqui em Maringá. Normalmente quem me visitava, na época eu estava no cartório, eram pessoas de Curitiba. Pessoas de Curitiba vinham visitar Maringá, de fazer aquele roteiro, né, que vocês faziam, para visitar vários empresários em Maringá para poder vender o seguro de vida da Prudente. E Maringá acho que não tinha um representante fixo aqui. Cara, imagina o tamanho da cidade que é Maringá, não tinha, cara. Eu enxerguei isso também na época. Falei, cara, Maringá Então, mas quanto tempo atrás isso? Uns 3 anos atrás, né? Eu tô falando de 5 anos, não tinha. Entendeu? Não, o primeiro contato que eu tive da Prudente acho que foi uma pessoa de São Paulo. É isso mesmo. E o pessoal foi de Curitiba que veio conversar comigo, uma moça. Mas e aí? E aí você viu você identificou, né, essa visita corporativa, você viu que as pessoas tinham problema de venda. Perfeito. E ela se interessava pela técnica que vocês sabiam. E a gente conversava sobre isso, cara, a gente tava vendo uma oportunidade escorrendo pelas mãos, porque a gente tinha conexão com as pessoas, pô, a gente cuida do seguro de vida do cara. Cuida da empresa do cara. E você foi bem na Prudente? Tivemos resultados bons na Prudential, tivemos uma abertura legal de mercado. E o que aconteceu? Quando a gente começou a conversar com essas pessoas e viu essa oportunidade, falou, a gente precisa tomar uma atitude para trazer alguma coisa. Cara, começamos a pensar em escrever algo, porque assim, não é o que a gente leu, não é o que a gente assistiu na internet, é o que a gente vive, né, cara? Sim. Então isso é o que a gente fala muito, né? Essa é a melhor faculdade. É, né? O que a gente não tá vindo aqui ser um guru de ensino, cara, é o que a gente faz na prática. Pô, a gente tem que agendar reunião também, tem que visitar, toma... Não, é normal, faz parte do jogo. O não faz parte do negócio. Faz parte do jogo. Só que assim, aí a gente começou a estruturar isso. Falou, cara, isso vai demorar muito tempo pra gente criar um curso, E aí a gente conheceu o pessoal do Grupo Venda Mais, né, cara? Que tem o braço do IEV, que é o Instituto de Especialização em Vendas, que é a empresa que a gente é sócio hoje, que é uma franquia. Que a gente leva essa informação pronta, cara. É um grupo que, já tem quase 30 anos que existe. É o Grupo Venda Mais. Grupo Venda Mais. O Grupo Venda Mais, vocês têm esse contato com eles. Franquia. E isso vira um braço, que é o Instituto de Especialização em Vendas, que é o que vocês especificamente são sócios. Que nós somos sócios. E aí o que acontece? A gente traz um processo de venda para a empresa. A gente senta com... Primeiro ponto, né, cara? É entender as dores, né? Sim. Só que na prática é o seguinte, né, pessoal? Eu costumo dizer muito, né? O milagre da venda não é estudando. O milagre da venda é fazendo. É colocar em prática. E uma coisa que eu tenho que te perguntar. Não tem fórmula pronta, né? Não tem. Venda não tem, né? Não é assim, só porque às vezes o pessoal vai entender, vou pegar, né, os serviços do Davidson, lá com o Instituto de Vendas e tal, e aí ele vai vir aqui e vai passar um treinamento pronto, é um negocinho engessado. Cara, não é isso, né? Não porque tem. Como que você vai fazer um trabalho desse se você não entende a cultura da empresa, se você não entende as necessidades de tudo? E a gente sempre inclusive já tivemos a oportunidade de conversar em outras situações, e ele sempre fala isso, tá, pessoal? Que é importante primeiro entender, visitar, conversar, entender melhor a empresa para depois dar a solução, né? Fazer a leitura do teu cliente, Senão né? Você não consegue trazer uma solução, né, cara? Porque assim, né? A gente ouve uma frase muito comum no mercado, tem que atender como você quer ser atendido. Não, cara. Tem que entender como o cara quer ser atendido. Sim. E quando a gente vai trazer o nosso trabalho para tua empresa, não é como a gente acha que tem que ser, é como deve ser para você, né? Sim. O Evandro falou sobre isso também. Esse é o principal ponto, né, cara? Mas é interessante. Tô aqui pensando, né? Como vou voltar um pouquinho matutando aqui. Cara, mas é formidável, né? Igual você foi pra Prudential, que também foi uma escola para você, para poder aprender a vender. Então lá você certamente tem treinamento, reuniões. Eu acho que lá você teve algum curso, alguma coisa lá na Prudential. E foi uma escola que você acabou entrando no Instituto de Especialização em Venda, que é a Venda Mais, que você falou que já tem 30 anos no Brasil. E essa empresa somou muito para você, tá somando cada dia mais? Soma muito porque é o seguinte, a gente já sabia fazer, a gente já conhecia o processo, mas a gente não é professor. E como que você chegou nessa empresa?
Cara, procurando uma solução na internet. A gente começou a procurar porque a gente precisava trazer alguma coisa para os nossos clientes, que eles perguntavam, a gente não tinha o que oferecer. Pensamos inicialmente em fazer algo. Cara, mas demora muito, então vamos pegar algo pronto. Procuramos essa empresa, cara, vimos que, cara, é uma empresa que é referência no Brasil hoje em treinamento de vendas. Por que essa empresa é referência, pessoal? Quando a gente fala sobre vendas, existem hoje grandes instituições que têm lá pós-graduações, MBAs, de área comercial. O que muda do que a gente faz para o que essas grandes empresas fazem, as grandes instituições fazem? Quando você fala de uma escola de vendas, cara, tem que ser na prática. Sim. E muitas vezes, nessas grandes instituições, você faz um TCC para ter um certificado. E, cara, certificado de vendas é troféu, é prêmio. Certificado de vendas não é um certificado na parede, cara. Sim. Então a gente acredita muito nisso. Então a gente traz um trabalho que é teoria e prática, cara. É conteúdo e prática. Então quando você faz atividade prática... E acompanhamento? E acompanha. Aí a pessoa tem a oportunidade de sentir a dor, de ver o sucesso acontecer. E quando dói, cara, a gente pega na mão para ajudar. E é muito difícil você colocar esse dedo na ferida também? Porque quando a gente vai prestar alguma consultoria, alguma coisa assim, muitas vezes você tem que colocar o dedo na ferida. E também, inclusive, dos diretores, dos sócios, dos proprietários e tudo. Dos parentes. De todo mundo. Porque... familiar. E também as pessoas que estão no cargo de gestão ou de chefia, ou enfim, seja lá como for, ela tem que comprar ideia também. E aí? Isso até para nós, pessoal, quando a gente vai falar sobre venda, tem um passo que é muito importante, que é planejamento, né? É entender se aquela empresa é o perfil ideal de cliente para você atender. Porque às vezes não é o teu perfil. Uma coisa que determina ser perfil ou não é o mindset, a mentalidade do empresário. Tem empresário que, cara, ele entende que ele tem que fazer tudo. Cara, então deixa o cara fazer, tá certo? Como eu falar que tá errado? Então a gente lida com empresas que, cara, o fundador da empresa é vivo, é ativo e tem outra geração chegando. E quando a gente senta para conversar com essas pessoas, cara, como é que eu falo que o cara tá errado? Cara? O cara tem uma empresa de 30, 40 anos, cara, de sucesso. Cara, é difícil. O cara fez um negócio bacana. Então a nossa pretensão não é ensinar o padre a rezar a missa. A nossa pretensão é deixar uma caixa de ferramentas ali. Para quando tem os desafios, o cara pode resolver. Sim. Então a gente entra com muito cuidado. Mas às vezes não é nem a questão da pessoa estar fazendo errado, mas ela poder fazer ainda melhor. Né? Às vezes ela tem já aquela fórmula que já dá resultado há muito tempo. Mas às vezes tem alguma coisa que ela não está enxergando. Tem alguma coisa que ela podia dar. Em vez de ela estar fazendo isso, dando aquele resultado, ele podia dar 3 vezes aquele resultado. E você sabe uma coisa que as empresas não enxergam muito? Em vendas, ou você está crescendo ou você está caindo. Não existe estar estagnado. Isso é fato. Sim. Em vendas é isso. Então quando você traz esse conceito, o próprio empresário reflete e fala, cara, o problema está em mim. Sim. Hoje eu reconheço, então, que talvez o meu trabalho aqui precisa evoluir. Postura, né? E é o primeiro que a gente traz junto, né, cara? Cara, e aí quando vem do empresário para a equipe, cara... Qual que é o perfil de cliente seu hoje, Davidson? São todos em questão de vendas? Falou em vendas? Cara, tem alguns segmentos que a gente não consegue trabalhar. Por quê? Porque tem um processo de venda diferente. Quem que são as empresas que não dá? Um supermercado, uma farmácia, um restaurante. Porque você não tem alguém atendendo em vendas. Agora, todo o processo que tem alguém que atende, que tem contato com outras pessoas, que tem contato com outras empresas, cara, tudo isso aí é potencial. Em resumo, empresas que têm um gerente, que tem pelo menos 4, 5 vendedores, a partir daí já é potencial de venda. Porque assim, muitas vezes o cara tem uma empresa com 4, 5 vendedores e fatura 2, 3 milhões de reais por mês. Tem um produto de alto valor agregado. Então, por mais que sejam poucas pessoas, as pessoas precisam ser especializadas para conseguir converter. Senão, aí entra no outro problema, né? Se perguntar para a maioria dos empresários, quanto você faturou até hoje? O cara tem na ponta da língua. Mas e quanto você perdeu de negócio? Normalmente não tem essa informação. E essa informação é uma mina de ouro, cara. Quanto você perdeu? Eu falo tranquilamente, a gente não tem problema nenhum nisso lá na empresa mesmo. Quantas vezes a gente vai fazer um pós-venda, um pós-não-venda, né? Só que às vezes o próprio vendedor esqueceu, não tinha a ferramenta correta para ligar ali depois de um mês e tal. Foi ligado ali depois de 3 meses e a pessoa já tinha comprado em outro imobiliário ou comprou direto. Isso acontece muito. E por que a gente não fez isso? Por que a gente perdeu? Foi quando ele falou. E isso é bem recorrente. É que ele falou agora há pouco, né? O cliente não vai deixar de comprar. Já compra de alguém. Mas você vê, a gente fez um trabalho com uma imobiliária recente aqui agora. Eu vi um dos corretores falando o seguinte: o que eu faço? O cliente chegou e me falou, vou comprar um imóvel, mas até 350 mil. E, cara, não achei nada que cabia em 350 mil com aquele perfil.
Ele falou que o limite era 350 mil. Descobri daqui uns 2 meses que ele pagou 500 no imóvel com outra imobiliária. Qual que é o ponto disso? Cara, o corretor não conseguiu fazer o cliente abrir de verdade a informação. O cara colocou um target ali e deixa o cara trabalhar. O cara que e às vezes melhor, nem vislumbrar que de repente com 150 mil a mais ele poderia ter alguma coisa muito melhor. Algo a mais, ele pudesse de repente vender algo daqui ou sacrificar alguma coisa dali, mas que ele teria algo pro resto da vida. Buscar algo que de fato atendesse, brilhar o sonho do cara, o cara força. Então, ele ficou engessado ali naqueles 350. E aí o corretor, aí a gente costuma dizer, né? Tem 2 tipos de vendedor que não serve, né? O cara que só faz o que manda e o que não faz o que manda, né, cara? Esses 2, cara. É isso aí. E é isso aí, né? Bom, mas aí você falou um negócio aqui que normalmente a gente gosta de perguntar. É legal isso aí. E aqui que você falou isso aí é um case, né? Achei muito legal isso aí. O maior case de sucesso da tua vida, da tua família. Daqui a pouco você vai mandar um recado para elas, para todas elas. E você falou aqui que o maior case profissional foi voltar para Maringá. Esse amor a Maringá, já você tá falando aqui isso pra gente, mas por que Maringá é diferente? A pergunta que a gente sempre faz, por que que é? O nosso projeto é vendendo Maringá. Sim, animal isso aqui, cara. Cara, show de bola, né? Aqui, cara. A gente vende Maringá, então a gente não tá vendendo um produto qualquer. A gente vende a melhor cidade do país. E hoje a gente tá com o podcast vendendo quem? Maringá, quem mora em Maringá, os melhores profissionais. Sim. Se hoje você tá aqui, você titulando como um dos melhores ou o melhor na tua área. Você é o cara que domina a venda. Então, você que está assistindo a gente e precisa se profissionalizar em vendas, achar que vendas é simplesmente sentar e ligar, lógico, isso aí tem a sola de sapato que você comentou. Só que, cara, hoje existe técnicas, muito cursos, pneu do palio, muito pneu do palio. Muito pneu do palio. Processo, né? Dormir na casa da tia. Então, entendeu? Tem isso aí. Só que não é qualquer um que vende. Tem que ter um dom. A gente falou agora recentemente com a Bárbara, que ela também, aos poucos, ela foi vendo que o tino dela era vendas, que ela se despontou numa loja de roupas de confecção, se vendeu super bem. E hoje, cara, rapaz, é sensacional saber que existe uma escola que te ensina a vender correto. Se não é, não vai dizer que vai vender bem, né? Eu acho que é mais do que vender. Eu acho que é abrir os olhos para várias oportunidades, não ficar só limitado a uma coisa só. Então, eu acho que abre o leque de oportunidades para a pessoa vender, né? Eu acho que é muito mais do que ensinar a vender. É você entender mais, abrir a mente para outras coisas e você saber não ficar só naquela limitação do que é imposto para você, mas você poder entender melhor o todo. Mas isso é interessante que você, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, e você voltou para Maringá. Cara, mas é bem por isso. Acho que a resposta é essa. Cara, depois que você vive nesses grandes centros, é muito legal. Cara, mas Maringá, cara, você tem tudo que tem nos grandes centros, mas com uma qualidade de vida, cara, incomparável. E eu posso falar, assim, com propriedade, porque, fiquei 15 anos fora de Maringá. Sim. Cara, vivi em lugares legais, mas, cara, Maringá é... Mas você sempre que procurou Maringá, voltar para Maringá? Cara, no início não, né, cara? Para pra pensar. Com 21 anos, você indo morar em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, indo pra lugares diferentes. Cara, a gente tá louco pra conhecer coisas novas, né? Mas só com os filhos, por exemplo. Aí depois, de uma certa altura, cara, comecei a ver o seguinte, cara, meus filhos crescendo. Morar, né? Cara, ter contato com os avós, poder ter um almoço de domingo, cara, isso aqui tem valor, né, cara? Não tem o que pague isso aí, né? Sim. E a gente começa a perceber, cara, que Maringá é... Acho que tenho certeza que você deve ter falado pra Maringá que você morava em Maringá, e Maringá é referência. É referência, cara. Então, o porquê você acha que Maringá é a melhor cidade de se morar? Cara, pela qualidade de vida que você tem aqui, cara. Isso aqui não tem preço, cara. Acho que assim, você poder trabalhar perto de casa, você poder ir num lugar e as pessoas te conhecem. Cara, segurança família. É muito bom, cara. Eu moro perto da casa do meu pai, perto da casa da minha sogra, né, cara? Que minha sogra também é abençoada, cara. Gosto muito dela, me dou muito bem com ela. Então, segunda assim, mãe. Pra minha esposa é fantástico, tá perto da mãe dela, tô perto do meu pai, cara. Então, o Rafael nasceu onde? Nasceu em Porto Alegre, cara. E o Eduardo? O Eduardo nasceu em Curitiba. Aí, ó. Você vê como cada que é. Um canto. Você acha como que é a vida de vendedor? Cara, é fácil? E olha só que legal, até comentar uma história aqui. Cara, quando descobri que tava grávida do Rafinha, cara, foi assim, um período assim, cara. A gente tinha acabado de chegar em Porto Alegre, cara, se organizando. Eu tava numa reunião, cara, e minha esposa me mandou uma foto, já tinha o WhatsApp na época, né? Mandou uma foto do exame, aquele de farmácia, né, cara? 2 risquinhos. Nunca tinha visto aquele exame, né, cara? Não sei o que é, mandou a caixa. Não entendi, mandou a instrução. Eu tava numa reunião, cara. Porque eu li a instrução assim, cara, já não entendi mais nada. Os caras falando aqui, já fui embora.
Cara, e era um ano assim, cara, bem desafiador. Cara, e foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na vida, assim, cara. Foi o ano que deu tudo certo. Compramos um apartamento, cara, foi um negócio assim, fantástico, deu tudo certo. Então, manda um recado pra eles, pra eternidade. Queria mandar mandar um recado pros meus filhos, vocês são minha vida, eles sabem disso, né? A gente faz tudo por eles, né? A gente luta bastante, a gente não abre mão por causa deles, né? Eles são o nosso futuro, o nosso presente e a nossa vida, né? Então, tanto eu quanto a minha esposa, a gente faz tudo por eles, assim, e vai sempre fazer. Bom, a gente tá, acho que, caminhando pro final, né? A gente sempre deixa algumas perguntas. A gente tem muito mais pra falar aqui, Cara, papo, que assunto, cara. E muito enriquecedor estar aqui com já você. Passamos até de uma horinha aí já, né? Então, mas a gente vai conversar muito mais ainda, tem muito mais coisa dentro mais desse projeto, entrevistas. mais coisa aí. Mas deixa uma dica, um conselho, alguma coisa assim que você gostaria de coração aí. eu acho que você poderia deixar duas. Eu posso pedir um bizinho, né? Claro. Gostaria que você deixasse uma dica de vendas para o pessoal que está nos assistindo agora. Algo que para a pessoa aprender um pouquinho sobre vendas. Lógico, você deu várias dicas nessa nosso podcast. E depois uma mensagem final sua para todo mundo entender um pouquinho. Mas eu gostaria que você fizesse uma dica de vendas que a pessoa que está começando agora, que quer começar a vender, o que não pode faltar para ela, alguma coisa de vendas, ou até para um grande empresário, para ele poder entender um pouquinho do seu trabalho. Legal, pessoal. Acho que para falar sobre vendas, um recado importante é o seguinte: venda é atitude. E quando a gente fala sobre vendas, é muito importante ter ciência que a gente não pode controlar o nosso resultado. O que a gente pode controlar são as nossas ações, as nossas atividades. Então, muitas vezes, a gente quer controlar resultado. E para isso, não faz sentido. Controla o que você está fazendo. Quantas visitas você está marcando, quantos negócios você está abrindo. Acho que esse é o principal ponto quando fala sobre vendas, né? Controle as suas ações e não os resultados. E os resultados vão vir. Show de bola. É isso aí. Cara, e falando sobre a vida, né, cara? A vida é para abraçar todas as oportunidades, né? Eu sempre abracei todas, nunca tive medo. E acho que esse é o principal... Você mandou uma mensagem final que eu achei bem bacana. Não podemos controlar nossos resultados, mas podemos controlar nossas atividades. Para quem trabalha com vendas, essa é a maior verdade. Essa é a maior verdade, cara. Cara, show de bola, obrigado. Mano, dá rede rede social, social, teus contatos. Aonde que a gente pode achar você para poder contratar você, né? Você que está assistindo e quer contratar o Davidson. Tá aí visita. Qual que é a rede social, telefone, contato, legal, que tiver aí. Vou falar que é rede social, né? Hoje o Instagram, né? Acho que é a bola da vez. É o @deverson.rafael. Sem o I, tá? Não tem I. Não tem I. Não é Daverson, é Deverson.rafael. @deverson.rafael. Maravilha. Beleza? É isso aí, cara. Cara, obrigado. Mais uma aula. Lá todo mundo vai ver o produto que você vende. Sim. Então hoje a gente sabe que no nosso grupo você representa essa parte de vendas. Então essa consultoria em vendas. Então lá você que está acompanhando a gente vai ser o Instituto de Especialização em Vendas. Cara, é sensacional isso aí, né? A gente nem imagina que tem, mas tem aqui, ó, o calibre do profissional que nós temos na nossa cidade de Maringá. Esse foi só um pouquinho da experiência dele, viu, pessoal? Então, ó, tinha muito mais coisas, nossa senhora. Se deixar que a gente fica até amanhã. Mas agradeço de coração. Gostou? Obrigado. Gostei, muito legal, bacana. Mais uma vez, parabéns pelo projeto aí. Show de bola, né? É muito legal. E dá pra encaixar você lá nesse instituto de vendas aí, ó. Como vender Maringá. A gente costuma dizer o seguinte, né? A gente não quer vender nada pra você, a gente quer ajudar você a vender. É isso aí, mas é mais ou menos. Eu acho que o nosso intuito aqui, né, o Nelsinho, é ajudar quem tá aqui com a gente. Com certeza. A impulsionar, a divulgar quem eu devo. Para a pessoa saber que um pouquinho, que é um produto nosso. É de Maringá. É isso aí, pessoal. Então a pessoa tá aqui de Maringá, não custa nada a gente conhecer ele, fazer ele, impulsionar ele e indicar. Fazer isso daí. Maravilha. Eu acho que o projeto nosso é esse, né, Nelson? Com certeza. Sempre ajudar o próximo, a gente tá aqui para isso. E fica muito feliz pela sua presença aqui. Cara, sensacional, show de bola. Não tem palavras para agradecer. Nosso brinde tradicional. Nosso brinde tradicional. Isso aí, aqui. Valeu. Show de bola. Pessoal, Vendendo Maringá. É isso aí, galera. Vendendo Maringá tá terminando mais esse podcast. Agradeço a todos pela presença. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais.